Inclusive, eu tenho que mencionar que Richard Rittenband foi meu professor. Desde a primeira edição do livro Bitcoin Red Pill, dei créditos a ele, de todas as contribuições que ele fez. Gravamos um episódio que ele deu, livro, que tirou do bolso dinheiro para traduzir e financiar, pregando o libertarianismo e as ideias da liberdade para o Brasil. Se você tiver alguma dúvida de quão relevante foi Rittenband para o Brasil e para o Bitcoin, assista o episódio. Descrição, link na descrição. Eu devo muito a ele. Ele tem um episódio que tem pouquíssimos views no YouTube, que é obra-prima. Ele explica, capítulo a capítulo, as principais obras de Taleb. Aprendi mais de Taleb com Rittenband do que com Taleb. Richard, que Deus o receba em sua enorme sabedoria e amor. A humanidade, e eu em específico, agradeço enormemente a sua vida, você ter existido. E a sua esposa e filho de 3 anos, eu transmito os meus sentimentos e, ao mesmo tempo, o meu parabéns pelo legado de ter como pai e marido um homem honrado e de alto nível como você. Um abraço, minha honra, e espero que você seja abraçado pelo pai. Bukele fez, Chile fez, Venezuela fez. Só é impossível para quem idolatra frouxos. Só os covardes, mais covardes que o frouxo, apoiam dizer que a cadela do PT nunca teve chance de fazer impeachment de ninguém. Ele não teve chance porque ele não teve coragem. Cauê Oliveira, também professor do Lex Bitcoin. Lex Bitcoin, QR Code na tela, professor de analítica. Ele posta: compra de cripto dobrou do ano passado para cá, de 3,1 bilhões em 2025 para 6,9 no mesmo período de 2026. Ou seja, mais que dobrou. Quase a totalidade de stable dólar, seguindo o Banco Central. O que estaria fazendo o brasileiro fugir para o dólar digital? Pois é, boa pergunta. A tendência é continuar dobrando por ano até ser criminalizada e inviabilizada. Acabar a isenção, como Lula já tentou na MP 1303, acabaram as corretoras de Bitcoin no Brasil. Volta imediatamente spread de 10 a 15% para comprar Bitcoin no Brasil. Compre Bitcoin. O que você não tirar desse país nesse ano, antes da eleição, considere uma doação à ditadura judiciária. Stablecoins economizam em remessas e servem para entrar em outras criptos fora, mantendo a sua privacidade. Sobre o texto do Belly Tanner que eu comentei, li aqui, a minha comentário foi esse: quem está insatisfeito em ditadura deve vazar. Em Aracaju, o presidente é o mesmo. Só haveria oposição se a maioria dos produtores não confiasse em sua liderança em frouxos que não têm coragem de convocar greve geral, exigindo prisão de todos os envolvidos com facções e partidos ilegais. Eu acho interessante que eles dizem que eu não falo do PT. Vamos às imagens de quais são meus prints no Instagram, não é isso, Erley? Vamos aos meus prints fixados. Primeiro, Lula sendo considerado mangina. 2, inspetor de escola é preso por alunos de 8 a 11 anos. Qual a camisa dele? Pois é. E o terceiro, Renato indo para o Paraguai, dizendo que o Brasil acabou, meu irmão. Que você se pique e não olhe para trás. Quais desses posts defendem o PT? Não é não, Erlen? Os 3 posts, velho, estão metralhando no PT, velho? Botando pedófilo, escaldando Lula, escaldando pedófilo e não é isso não, hein? Opa! Corno da semana. Esse é o corno da semana ou algum da Argentina Casting? Teve 2 casos da Argentina Casting que eu achei que valia a pena o Wesley botar o print aqui, mas ele tá dizendo que vai derrubar o canal. Que o cara fala, soltei dentro, tem algum problema? E a mulher posta a foto do filho com o marido menos de 10 meses depois. O guri pode ou não pode ser do lascador? E outro, da mulher casada há 5 anos, que mostra a entrevista dela dizendo que não era casada e depois post dela com o aniversário com o marido. Mas esse aqui é muito especial, merece nossa atenção. Inclusive o Wesley diz que se não souber não é corno. Então pra ele essas situações o cara não é corno, não é isso? Embora crie filho do outro. Mas na minha opinião é, mas esse de fato é pior. Quando você sabe e você concorda que sua mulher seja traçada por 5 homens dentro da sua casa, com sua filha de 13 anos vendo, realmente você é um pouco pior do que o cara que não sabe, não é não, Erley? O quê? Essa história é repugnante, mas o fato de publicá-la é mais ainda. Médico casa com estudante de direito. Fornece tanto dinheiro que eles têm 3 filhos, começando aos 26, e vivem onde ela queria viver. Mais tarde, ela fica solitária por causa do trabalho extenuante dele no exterior e exige uma transa com 5 homens no jantar de aniversário de casamento. O que você acha disso, Erley? Ele implora para que ela não faça isso. Ela o ignora e alega que é a vítima. Ela que é a vítima, Erley? Típico lixo de puta. Eu não disse isso, só estou lendo como é que chama? A postagem.
Mas a história, como é que Wesley diz? She said, não é isso? That's what she said, não é isso ou não? Hein, Wesley? Mas a história está no Telegraph, faz parte de toda a jogada dela para publicar um livro de merda promovendo isso em massa para as mulheres. O Telegraph, um dos maiores jornais da Inglaterra, publica isso glorificando ela e o corno é engenharia social para que a sua esposa também seja adúltera. Diversas propagandas, inclusive, foram vinculadas na Europa, tanto na Dinamarca quanto na Alemanha, normalizando o adultério e a inseminação sem camisinha de mulheres casadas por imigrantes. Olho na tela. Você acha que é coincidência uma série de propagandas sugerirem a mulher casada ser inseminada por um imigrante na mesma semana e uma reportagem dessa? Pois é, não há coincidências, né? Quando você lê as resenhas do livro, fica claro que toda essa entrevista é uma carga de merda unilateral sobre ela ser uma vítima indefesa da negligência que está presa a ser poliamorosa por orientação. Quando, na verdade, ela parece uma narcisista egocêntrica que nem consegue imaginar que o marido tem sentimentos. Pior ainda, que os filhos têm sentimentos. Quem trai o marido em uma situação dessa não é falta de amor ao marido, não. É falta de Deus. E pior do que Deus, falta de amor aos filhos. Se ela amasse aos filhos, ela não teria orgulho de dizer uma desgraça dessa publicamente, não é, Erlen? Na realidade, ela parece uma narcisista egocêntrica que nem consegue imaginar que o marido tem sentimentos. Constantemente negligencia eles, depois os filhos dela. Depois trai os homens com quem está traindo só para achar insatisfatório. Aliás, a caçula de 13 anos agora terá que ver isso na escola e é o resto da vida saber que a mãe é uma vaca. Sim, Zema foi pandemínio. Sim, Zema apoiou a reforma do inferno fiscal Petralha. Sim, Zema defende pautas feministas e falou abertamente que indicaria petistas. Agora, qual dessas coisas o Tarcísio também não fez? Zema, mesmo ignorando guerra cultural e sendo muitas vezes esquerdista, não está à direita dos frouxos? Sim ou não? Essa é a explicação de Zema ter enrabado, ter ultrapassado o candidato do MBL na Polymarket. Imagem na tela. Polymarket no Brasil foi proibida, mas com VPN você ainda consulta. Não quer instalar o VPN? Assista semanalmente, 38 News, que eu lhe dou o resultado. Agora, print da Polymarket Brazilian Presidential Election. Vamos dar uma olhada no volume. 61 milhões de dólares. Você acha que alguém brinca com 61 milhões de dólares, sim ou não, Erlen? Hein? Eu acredito mais nisso aqui do que em qualquer pesquisa. Alternando na ponta, Flávio e Luiz Inácio Lula da Silva. E Zema sodomizando Renan Santos. Já que nós estamos falando de Renan Santos, agora é hora da MBL News. Houve uma espécie de programa que chamaram de debate, mas foi uma conversa franca entre Aldo Rebelo, amigo declarado de Lula e Sarney, e Renan Santos. Foi uma conversa muito amigável e discutiremos trechos no Reage 38. Elon Musk pode ter sido 1000 vezes ladrão e vagabundo, mas nesse caso ele foi descaradamente sacaneado e traído de maneira pior do que ser roubado. Pois é, Elon Musk faz uma campanha difamatória e entra com um processo contra o Sam Altman. O Sam Altman conseguiu levantar bilhões de dólares dizendo que a empresa dele seria uma empresa sem fins lucrativos para o benefício da humanidade. Depois do Elon Musk doar bilhões, ela se torna privada. Elon Musk não tem direito a nada, inclusive vai concorrer contra a empresa dele. Sam Altman e Greg Stockman roubaram uma instituição de caridade. Ponto final. Greg ficou com dezenas de bilhões de ações para si mesmo. E Sam conseguiu dezenas de acordos paralelos da OpenAI com a fatia do bolo para si, no estilo Y Combinator, de startup. Depois dessa ação judicial, Sam também receberá dezenas de bilhões em ações diretamente. A questão fundamental é simplesmente essa. Você quer estabelecer um precedente legal nos Estados Unidos de que é aceitável saquear a instituição de caridade, como está acontecendo, segundo acusações do próprio Hans Hermann Hoppe, no Mises original dos Estados Unidos? Se sim, você compromete para sempre todas as doações de caridade dos Estados Unidos. Quem vai doar pra uma porra que amanhã vira privada? Eu poderia ter fundado a OpenAI como uma corporação com fins lucrativos. Em vez disso, eu a fundei, eu a financiei, recrutei talentos cruciais e ensinei a eles tudo o que eles sabem sobre como criar uma startup bem-sucedida, em benefício do público. Eles roubaram a instituição de caridade. Essa é a mensagem do homem mais rico do mundo, Elon Musk. Elon Musk não é um anjo, mas nesse caso, Sam Altman foi um criminoso pior do que ele. Inclusive, uma coisa que aconteceu recentemente e que houve um hate, uma onda de ódio contra Elon Musk foi a revisão das maneiras de remuneração do X. Eu não posso reclamar. Meus views e seguidores diminuíram
em 500, 300 e pouco, que recuperou em uma semana, mas aumentou o pagamento. O X atualmente acabou com a remuneração de agregadores. Se você postar algo que alguém já postou igual, não vai interferir na sua divulgação, mas vai matar a sua remuneração. Eles dizem que buscam eliminar a internet morta. Uma internet que tem bots postando e bots assistindo para mamar dinheiro das plataformas, sem qualquer contribuição ou plateia real. Com a explosão de inteligência artificial, postando em redes sociais autonomamente e assistindo, as plataformas que não fizerem isso vão ser obliteradas.